Fala, minhas queridas e meus queridos que estão comigo aqui no curso Comunique-se Agora, o Cálice para Sempre. Bem, nessa aula nós vamos tratar de um assunto que em todo curso de oratória, em todo curso de comunicação, nós ouvimos dizer, ou seja, faz parte do conteúdo programático de uma palestra, de um curso de comunicação eficaz, de um curso de oratória, estratégias de comunicação. Sempre os consultores, os coaches irão falar sobre isso. E nós não poderíamos deixar de falar também aqui em nosso curso. Bem, nós vamos falar sobre o medo de falar em público. É isso mesmo, o medo de falar em público. Talvez algumas pessoas que investiram nesse curso é porque realmente apresentam um pouco mais do medo de falar em público. Talvez tenha pessoas que já estejam bem avançadas, mas alguém que se matriculou no nosso curso realmente tem um medo de falar em público e já passou várias oportunidades, ou seja, ele já passou procuração para outras pessoas para poder falar no lugar dele ou dela. Talvez naquela apresentação da faculdade você perdeu algumas notas. Por quê? Porque você passou a procuração para outras pessoas. E aquela pessoa nem fez um trabalho e nem trabalhou muito para poder elaborar tudo. Você que trabalhou, mas pelo fato que aquela pessoa apresentou, ela ganhou um destaque especial porque usou o poder da palavra, o poder da comunicação, o poder da oratória, tá bom? Então, chega de passar a procuração para os outros e vamos entender o seguinte. Bem, primeiro ponto que eu quero falar com você é o seguinte: eu não vou prometer para você que você vai perder totalmente o medo de falar em público. Primeira quebra de paradigma, né? Mitos ou verdades? Tem gente que promete na internet: olha, invista aqui no meu curso que você vai perder o medo de falar em público. Pá, isso não é verdade. Por quê? Porque o medo é algo intrínseco do ser humano. O medo é algo inerente do ser humano. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para você: o medo de falar em público sempre vai existir. O medo de falar em público sempre vai existir. Mas o que é que acontece? Com a evolução das técnicas, com a evolução do conhecimento, nós vamos entender o seguinte: com a evolução dessa nossa caminhada aqui no curso, você vai controlar o medo de falar em público. É isso mesmo. Você vai controlar o medo de falar em público. Por quê? Porque nós vamos falar para você algumas estratégias que você vai usar mesmo na hora que estiver nervoso ou nervosa, tá? Mesmo na hora que as borboletinhas estão lá passeando no teu estômago, que você está com as mãos trêmulas, com as pernas um pouco bambas. Mas o que é que vai acontecer? Quando você começar a se lançar um pouco mais nessa arte de falar bem em público, começar a utilizar as ferramentas que nós vamos deixar para você aqui no curso, você vai controlar o medo de falar em público. É isso que nós vamos garantir. E se você estiver disponível para realmente colocar em prática, porque você faz parte desse processo de ensino e aprendizagem, lembra que eu falei lá no início do curso? Você faz parte desse processo de ensino e aprendizagem. Então, com várias dicas que nós vamos dar aqui, o que é que vai acontecer? Ponto número 1, você vai controlar o medo de falar em público. Isso sim nós vamos garantir para você. E aí eu fiz questão de trazer essa imagem aí de uma forma descontraída, porque talvez você já se visualizou na imagem desse gatinho, ou você conhece alguém que quando fala na ideia de olha, você vai falar em público, meu Deus, já arregala os olhos. Então começa o sofrimento muito antes de entrar em cena. Começa o sofrimento muito antes de entrar em cena. Talvez você conhece alguém assim, ou você está dizendo: Robson, esse aí sou eu. Olha só, e nós vamos falar aqui ainda no curso muito sobre expressão facial. Você vai entender o poder da tela de projeção. Tela de projeção é as nossas expressões
faciais. No momento que eu entro em cena, se eu entrar em cena com a expressão facial, com a tela de projeção, como esse gatinho, as pessoas já vão perceber que eu estou nervoso, que eu estou nervosa. Por quê? Porque está copiando a tua expressão não verbal. Nós vamos falar muito sobre isso, para que você possa aprender a controlar a tela de projeção. Senão, você já vai entrar perdendo alguns pontos no momento de falar em público. E isso acontece não só em apresentações presenciais. Agora mesmo em lives, eu percebi muitas pessoas com potenciais muito fortes, transbordado de conhecimento incrível, tá? Detentor ali do conhecimento, autoridade no assunto, mas no momento que foi realizar uma live, as pessoas apareciam na tela como esse gatinho. Elas apareciam na live logo nos primeiros minutos, parecendo a imagem desse gatinho. Assustadas. Boa noite, pessoal, como vai? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, nessa live com vocês no Instagram. Eu, caramba, o que é isso? E aí eu trouxe essa imagem. E aí tem o texto, né? Mas Robson, como é que eu vou usar todas as ferramentas da oratória, da comunicação, se eu tenho medo? Robson, eu entendi bem que você falou lá sobre o poder dos 6 pilares da comunicação. Eu entendi que eu sou o comunicador, que tenho que falar para o receptor, que existe ali justamente os 3 componentes da influência humana, que é o potencial da voz, o discurso e também o potencial da expressão corporal. Eu tenho que ficar atento ao feedback que o público vai passar para mim, Robson. Mas como é que eu vou fazer isso se eu tenho medo de falar em público? Mas vamos entender de forma bem clara aqui outra coisa. Claro, o medo de falar em público sempre vai existir, tá? E para algumas pessoas é como se fosse uma ameaça. É por isso que eu vou tocar aqui em um ponto que eu gosto muito de falar em curso de oratória presencial ou online. Existe o que nós temos que entender, os princípios psicofisiológicos. É isso aí. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu vou tentar passar aí para vocês esse vídeo, tá? Preste atenção nesse vídeo para a gente entender um pouquinho sobre os princípios psicofisiológicos, quando você recebe aquele convite maravilhoso para poder falar em público. Eu gostaria agora que você imaginasse a seguinte situação. Você está numa praia no Caribe, uma praia paradisíaca, é primavera, o sol está agradável e você resolve dar um mergulho. Lá no fundo do mar, mergulhando, vem um cardume de peixes na sua direção. E do meio desse cardume de peixes, de repente, sai um tubarão branco, cara a cara com você. É muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele registra a informação tubarão. Gostaram do vídeo? É justamente isso, olha só. Quando a gente recebe aquele convite, quando nós recebemos um convite de falar em público, é como se fosse uma ameaça. Para algumas pessoas esse nível de ameaça é maior, tá? Acontece um turbilhão de pensamentos. Por quê? Porque quando a gente estuda o medo de falar em público, nós verificamos em algumas pesquisas mais aprofundadas sobre as breves razões do medo de falar em público. Por que que o cidadão ainda já na fase adulta apresenta esse medo de falar em público? Às vezes, justamente por nossos pais, devido à criação muito agressiva, muito rígida, ou às vezes criando o menino numa redoma de vidro, até isso também atrapalha que essa criança vá se desenvolvendo lá como um adolescente, juventude e na fase adulta. Então, os nossos pais, escolas e professores, como é que estava essa escola e professor, por onde você passava? Por onde você passou, né, na trajetória da sua caminhada, tá? E outra coisa, os nossos arquivos mentais. Então, nossos pais, escolas e professores e os nossos arquivos mentais. Tudo que você pensa de você mesmo em relação a apresentar e falar em público. Quais são as suas crenças limitantes? Quando você recebe um convite, quando você pensa em falar em público, quando você pensa em pegar um microfone e falar para 200 pessoas, o que é que vem nos teus pensamentos? Qual é o teu sentimento? E isso nós temos que identificar justamente quais as suas crenças limitantes que estão lhe barrando. Essas são as breves razões
do medo de falar em público. E o vídeo mostrou muito bem o seguinte, que quando você recebe aquela informação, é como se você recebesse a informação do medo, e aí ativa o gatilho do sentimento de luta ou fuga. Luta ou fuga. Na hora de falar em público não dá para fugir. Você tem que falar, você tem que representar aquela empresa, você tem que vender aquele produto, você tem que se comunicar com os colaboradores. E aí? Você tem que dar aquela aula de sucesso. E aí não tem como fugir. É por isso que ativa aquele sentimento de luta ou fuga. E os princípios psicofisiológicos estão interligados, ou seja, sistema nervoso central interligado ao sistema nervoso periférico. A descarga de adrenalina acontece, a adrenalina e o cortisol são descarregados em nosso organismo, ativando nessa corrente sanguínea, é por isso que nós enrijecemos os nossos membros, às vezes ficamos trêmulos, taquicardia, os olhos meio que arregalados, as pernas tremendo, borboletinhas voando no estômago, é justamente por isso. E agora você entendeu quais são os princípios psicofisiológicos que acontecem nessa relação do medo de falar em público. Mas existe uma esperança, existe uma coisa boa para você, e por isso que eu quero dizer o seguinte: o medo de falar em público sempre vai existir, mas com o conhecimento das técnicas, com o conhecimento das estratégias, com os exercícios que nós vamos passar aqui e que com certeza você vai realizar para poder avançar, no final do curso você vai controlar o medo de falar em público. Isso eu posso lhe garantir, controlar o medo de falar em público, tá bom? Então vamos prosseguir para as próximas aulas. Espero que você esteja conectado e espero que você esteja disponível para poder realizar os exercícios. Entenda o seguinte, a prática, nessa habilidade de falar em público vai fazer com que você atinja o nível máximo de naturalidade. Eu sei que o medo sempre vai existir, mas é como se eu estivesse olhando o medo ali pequeno e eu vou me transformando ali, ó, como um gigante acima desse medo, tá bom? O medo sempre vai existir, mas eu serei ali como um gigante e estarei olhando para baixo, vendo que ele sempre está ali perto de mim, mas eu vou controlar o medo de falar em público, certo? Então vamos evoluir. Nas próximas aulas a gente vai já entrar em alguns exercícios para que você possa se levantar aí dessa cadeira, sair da inércia e começar a praticar no curso Comunique-se Agora ou Cale-se para Sempre. Beijo no coração de todos e de todas. Eu sou Robson Dumont, o seu consultor.